medo. Essa força invisível que nos prende, que nos limita e que muitas vezes nos impede de avançar. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele frio no estômago que te faz hesitar. Aquela voz na sua mente que insiste em lembrar de todos os riscos, de todas as coisas que podem dar errado. O medo pode ser como uma corrente invisível que lentamente aperta nosso coração, que nos impede de agir, que nos faz questionar nossas próprias capacidades. São Francisco de Sales conhecia bem essa batalha interna. Ele entendia que o medo é uma das forças mais paralisantes que a alma humana enfrenta. Um sentimento que nos afasta de nossos sonhos, que nos rouba a coragem e que nos prende em uma prisão invisível, construída pelas nossas próprias inseguranças e dúvidas. Mas para ele, o medo não é apenas um inimigo, é também um mestre severo, mas que pode nos ensinar lições profundas sobre confiança, fé e superação. Ele dizia que o medo é como uma sombra, parece grande e assustador quando o encaramos de longe, mas se dissolve quando temos a coragem de nos aproximar e enfrentá-lo de frente. Ele nos lembra que muitas vezes nosso maior inimigo não é o medo em si, mas a forma como permitimos que ele domine nossos pensamentos e nossas ações. Quando deixamos que o medo controle nossas decisões, nos tornamos prisioneiros de nossas próprias mentes, incapazes de ver além das sombras que nós mesmos criamos. Mas como vencer esse medo que nos paralisa? Como encontrar a força para agir, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto e ameaçador? São Francisco nos ensina que a chave está na confiança. Não uma confiança cega ou ingênua, mas uma confiança fundamentada na fé. A fé de que não estamos sozinhos, de que há uma força maior nos guiando e nos sustentando, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele nos chama a dar pequenos passos em direção ao desconhecido, a desafiar nossos próprios limites e a acreditar que, mesmo quando não vemos o caminho, Deus está ao nosso lado. Ele nos lembra que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele, que é nos momentos de incerteza que nossa fé é testada e fortalecida, que é nas noites mais escuras que encontramos as estrelas que nos guiam. Para São Francisco, o medo não é um inimigo a ser derrotado, mas um mestre que nos ensina a confiar, a crescer e a nos libertar das correntes que nos prendem. Ele nos desafia a enfrentar nossos medos com determinação, a não permitir que eles nos roubem as oportunidades que a vida nos oferece e a viver com coragem, mesmo quando o caminho parece incerto. Se você sente que o medo tem te paralisado, que ele tem roubado suas oportunidades e limitado seu potencial, fique comigo até o final deste vídeo. Vamos juntos explorar os ensinamentos de São Francisco de Sales sobre como vencer o medo que te paralisa, como encontrar a confiança que supera as dúvidas e como viver com mais coragem, propósito e liberdade. Não permita que o medo controle seus pensamentos, roube sua paz e destrua seus sonhos. Escolha a coragem, escolha a confiança e escolha viver plenamente. Porque, como dizia São Francisco, a verdadeira liberdade não é a ausência de medo, mas a força de seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. O medo é uma força poderosa e silenciosa. Ele nos impede de agir, nos faz hesitar diante das oportunidades e nos convence de que o fracasso é certo antes mesmo de tentarmos. São Francisco de Sales, conhecido por sua profunda sabedoria espiritual, entendia que o medo é uma das maiores barreiras para uma vida plena. Ele ensinava que, para superar o medo, precisamos primeiro compreendê-lo. Precisamos reconhecer como ele age em nossas mentes e corações. Ele dizia que o medo é como uma prisão invisível, construída pelos tijolos de nossas próprias dúvidas e inseguranças. Cada vez que hesitamos, cada vez que escolhemos a segurança em vez do risco, fortalecemos essas paredes. Mas São Francisco também nos lembra que essas mesmas paredes podem ser derrubadas, que a chave para a nossa liberdade está em nossa mente, na forma como escolhemos reagir aos desafios e às incertezas. Ele nos ensina que muitas vezes o medo nasce da nossa falta de confiança em Deus. Quando confiamos apenas em nossas próprias forças, ficamos vulneráveis ao desespero. Mas quando colocamos nossa confiança em algo maior,
em uma força que tudo vê e tudo compreende, o medo perde seu poder. São Francisco nos desafia a lembrar que, por mais assustadoras que sejam as tempestades da vida, Deus sempre nos sustenta, sempre nos guia e nunca nos abandona. Além disso, ele nos alerta sobre o perigo de alimentar nossos medos com pensamentos negativos. Ele dizia que, assim como uma planta cresce quando é regada, nossos medos se fortalecem quando os alimentamos com dúvidas, inseguranças e cenários catastróficos. Ele nos chama a cortar as raízes desses pensamentos, a substituir as dúvidas pela confiança e a não permitir que nossas mentes se tornem campos férteis para a ansiedade. São Francisco de Sales também nos convida a agir, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Ele nos lembra que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Que cada passo que damos em direção ao desconhecido é uma vitória contra as correntes que nos prendem. Que cada vez que enfrentamos nossos medos, nos tornamos mais fortes, mais confiantes e mais livres. Ele também nos desafia a olhar para o medo como uma oportunidade de crescimento. Ele dizia que os grandes santos não se tornaram grandes porque nunca sentiram medo, mas porque aprenderam a transformá-lo em uma força que os impulsionou para a frente. Eles aprenderam a confiar em Deus em meio às incertezas, a ver cada desafio como uma oportunidade para fortalecer sua fé e a não permitir que as sombras do medo obscurecessem a luz de suas almas. Além disso, São Francisco nos ensina que a oração é uma arma poderosa contra o medo, que quando nos ajoelhamos e entregamos nossas preocupações a Deus, encontramos uma força que vai além do entendimento humano. Que quando paramos de lutar sozinhos e permitimos que Deus lute ao nosso lado, o medo perde sua força e suas correntes se quebram. Se você sente que o medo tem te paralisado, que ele tem roubado suas oportunidades e limitado seu potencial, talvez seja a hora de mudar a forma como você o encara. Talvez seja a hora de parar de fugir e começar a avançar, de parar de lutar contra as sombras e aprender a caminhar na luz. Lembre-se, o medo só tem o poder que você lhe dá. Se você escolhe a coragem, se você escolhe a fé, se você escolhe a confiança, não há medo que possa te prender. Não permita que o medo controle seus pensamentos, roube sua paz e destrua seus sonhos. Escolha a coragem, escolha a confiança e escolha viver plenamente. Porque, como dizia São Francisco, a verdadeira liberdade não é a ausência de medo, mas a força de seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Agora que chegamos ao final deste vídeo, é hora de refletir sobre o que realmente significa vencer o medo. São Francisco de Sales nos ensinou que o medo não é apenas uma emoção, é um convite para crescermos, para nos tornarmos mais fortes e para aprofundarmos nossa fé. Ele sabia que o medo pode ser uma força que nos paralisa, mas também pode ser o fogo que purifica nossas intenções e fortalece nossa determinação. Ele nos lembra que, para vencer o medo, precisamos abandonar a ideia de que ele é nosso inimigo. Ao invés disso, ele é um mestre que testa nossa fé, que desafia nossa confiança e que nos força a confrontar nossas fraquezas. Para São Francisco, o medo é como uma tempestade que agita as águas da nossa alma, mas que também pode limpar as impurezas que se acumulam com o tempo. Ele nos desafia a usar o medo como um combustível para a transformação, a vê-lo como uma oportunidade de crescimento espiritual, e não como uma força que deve ser evitada a qualquer custo. Além disso, ele nos ensina que a verdadeira força não está na ausência do medo, mas na capacidade de enfrentá-lo com confiança. Que cada vez que escolhemos a fé em vez da dúvida, que cada vez que damos um passo em direção ao desconhecido com coragem, quebramos as correntes que nos prendem. Ele nos desafia a não permitir que nossos pensamentos sejam dominados pelo medo, a não deixar que nossas mentes se tornem prisões de ansiedade e preocupação. Ele também nos lembra que não precisamos enfrentar esses medos sozinhos, que Deus está sempre ao nosso lado, nos encorajando a avançar, a não desistir e a nunca perder a esperança. Que mesmo quando tudo parece perdido, há uma força maior que nos sustenta, que nos guia e que nunca nos abandona.
Ele nos chama a entregar nossos medos a Deus, a confiar que, mesmo nas maiores tempestades, há uma paz que excede todo entendimento, uma força que nunca falha e um amor que nunca nos abandona. E por fim, São Francisco nos deixa uma mensagem poderosa. Não permita que o medo defina quem você é. Não permita que ele controle suas decisões, roube sua paz e limite seu potencial. Em vez disso, escolha a coragem, escolha a confiança e escolha viver plenamente. Porque, como dizia São Francisco, a verdadeira liberdade não é a ausência de medo, mas a força de seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você deseja vencer seus medos, deseja romper as correntes que o prendem e deseja viver com mais confiança e liberdade. Então, não permita que o medo continue dominando seus pensamentos, roubando sua paz e limitando seu potencial. Escolha confiar. Escolha acreditar que você é capaz de superar seus medos e que, mesmo nas noites mais escuras, há uma luz que nunca se apaga. Se este vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente hoje e sempre. Até o próximo vídeo.